Programa não recomendado para menores de 10 anos. E o primeiro convidado aqui nosso, do Mais Saúde, é uma honra, um orgulho muito grande de estar entrevistando o professor Emeran Mayer, que eu lembro que eu já falei para vocês desse livro, que foi o primeiro livro que ele escreveu, e foi justamente falando da conexão do intestino com o cérebro. O professor abriu a palestra de inauguração do nosso congresso aqui, o segundo congresso do Brain Internacional, e ele vai ser hoje, cedeu um pouquinho do tempo dele para que nós pudéssemos conversar e contar como é que foi toda essa trajetória. Mas é claro que eu conto também com a minha querida amiga e colega, a doutora Daniela Seixas, porque a gente percebeu que quando temos convidados internacionais, a gente precisa fazer a tradução na hora, senão a gente acaba tendo uma certa dificuldade, então ela vai gentilmente ser a nossa tradutora. Muito obrigada, Dani. Imagina, um prazer. Tá? Então, agradecer a disponibilidade do professor de estar aqui, e eu gostaria que ele comentasse como que foi, assim, escrever esse livro, chegar até esse conhecimento. Dear Dr. Emeran, thank you so much for your availability. It's an honor to have you here. And we'd like to know how it was for you to write this book. What did you have in mind, and what message did you want to get through? Yeah, so first of all, thanks for the opportunity to be here and to speak to your wide audience around the world. So I've had an interest from the day I started medical school in brain-body interactions, and I realized that the specialty, that this is the best way to do it, both clinically and research-wise, is gastroenterology with, common disorder, irritable bowel syndrome. Então ele falou que sempre teve interesse nessa relação entre o intestino e o cérebro, desde que ele começou a carreira dele como médico, inclusive em estudar a síndrome do intestino irritável, e que por isso ele foi para a área de gastroenterologia, porque era a área que ele tinha mais interesse desde o começo da carreira médica. So for the past 40 years, even longer than 40 years with medical school, I have been interested in this interaction, and I've done a lot of different research approaches to it. I've seen thousands of patients with gastrointestinal disorders, and it became pretty obvious to me that this has to be a disorder of brain-gut interaction. It's not a gut disease, it's not a brain disease, it's not psychosomatic disease. It's really something that can be explained almost completely based on an alteration in these interactions between the mind, the brain and the gut. Ele falou que nos últimos 40 anos, na verdade até mais do que 40 anos, que ele vem fazendo pesquisa nessa área, inclusive atendeu mais de 1000 pacientes, que ele conseguiu relacionar que vários desses sintomas tinham interação com essa comunicação entre o cérebro e o intestino, que não eram simplesmente sintomas psicossomáticos. Então ele teve a oportunidade de unir a pesquisa científica dele com a prática clínica para tentar entender um pouquinho melhor como que essa interação acontece. Perfeito. So then, for some 25 or I would say even 30 years, there was really not an interested audience in this topic of brain-gut interactions, and people would say it's a gut disease. The brain's nothing to do with it, and so we published a lot of papers on this topic, identified an increased sensitivity of the gut that causes most of the symptoms, and but it was not until the microbiome science evolved or exploded about 10 years ago, and we did a study where we gave young healthy women a probiotic mix
and looked at what happened at their brain when they looked at emotionally stimulating faces, so angry, sad, and anxious faces. And that paper was actually hard to get this published initially. It was about 7 years ago, I think now. But that triggered a tremendous amount of interest by the lay media, and I got, offers from publishers and from literary agents to write a book on it. And so it took me about a year because I'd never written a lay book before. Written and published several scientific books. But yeah, then when the book came out, another similar phenomenon, it didn't really do very well at the beginning. When it came out, I said, wow, it's so much work. I spent a year writing this book, and there was not really the big interest. Then over the last 7 years, the interest has gone up continuously, and it's remained a best-selling book, #1 in gastroenterology, Yes. for 6 years, which is really. But it also shows how the reception has changed. So it's evidenced by this Congress here. So brain-gut interactions are now really the topic that a lot of people are interested in. And ele colocou que 25, 30 anos atrás, ele foi muito desacreditado, porque quando ele colocava que eram doenças dessa interação entre intestino e cérebro, ele era contestado de que o problema era somente no intestino. E aí, 10 anos atrás, ele publicou um artigo sensacional no qual ele ofereceu probiótico para várias mulheres e ele viu o efeito desse probiótico nas emoções, né? Então, a partir desse estudo, que teve uma grande repercussão, inclusive na mídia leiga, as pessoas começaram a acreditar que de fato deveria existir uma interação, porque afinal de contas um probiótico que teria que ter ação só no intestino estava influenciando nas emoções. E ele foi convidado para escrever o livro, ele falou que demorou 1 ano para escrever o livro, para conseguir comunicar todos esses anos de ciência para o público leigo. E o livro não foi muito bem aceito no começo, né? Não foi aquele sucesso esperado, porque ainda o pessoal não estava pronto, né, de repente, para receber essa comunicação. E somente 7 anos atrás que o livro realmente começou a ser muito vendido e se transformou num best-seller nessa área da gastroenterologia. E agora isso está sendo muito bem aceito, né? Inclusive nesse evento, que vários nutricionistas acreditam nisso, vários médicos também, mas que não foi algo que aconteceu de imediato. What has happened since then, so my interest has really widened from initially focusing everything on irritable bowel syndrome and chronic abdominal pain. With the brain-gut microbiome axis, all of a sudden, this could be applied to a lot of different diseases. So we're now in our center at UCLA studying, are involved in federally or NIH-funded studies on Alzheimer's disease and autism spectrum, inflammatory bowel disease, using the same model of, and testing what are the similarities and what are the differences between these different brain-gut microbiome disorders. And there's several similarities, which is interesting. But then each disease, probably based on exposure to environmental factors and genetic risk factors, presents in a different clinical fashion. But I see a lot of unifying concepts shown at this Congress also. That span now from psychiatry to neurology to gastroenterology, pediatrics. So it's really exciting, I mean, I wish this had happened 30 years ago when I first started, but it's exciting to see that now. E ele colocou que o interesse dele acabou aumentando muito para outras áreas também, que inicialmente começou com síndrome do intestino irritável, e ele começou a ver que essa conexão, ela também acontecia em doenças neurodegenerativas, como por exemplo na doença de Alzheimer, na doença inflamatória intestinal, e que se começou a ver que apesar de serem doenças com sintomas muito diferentes, elas tinham algo em comum e que estava relacionado com essa conexão intestino-cérebro também. Ele colocou que tudo isso, né, que está acontecendo agora, ele gostaria que tivesse acontecido alguns anos atrás, né, que demorou muito tempo para que realmente ele recebesse essa credibilidade, mas que está feliz que isso agora aconteceu. Thank you very much. Thank you. Obrigada a você também, Dani. Imagina, Gente, um beijo e olha, tem várias entrevistas maravilhosas.